Mundo com coronavírus. Eu só quero, já que eu falei um pouco já sobre isso, eu só quero mostrar o seguinte. A gente tem agora um analista dedicado a olhar dados de Covid, né, assim, lá na empresa. O cara olha isso diuturnamente. E com a Omicron, por exemplo, eu brinco que o gráfico explodiu, né? Nem cabe mais no gráfico. A curva preta é um número, é a média móvel de casos dos últimos 7 dias de Covid no mundo. Cada um no seu timing, mas explodiu. A gente não consegue mais nem colocar num gráfico se for colocar junto com o de mortes, de óbitos, a média móvel. O que é um bom recado, por um lado, né? Ou seja, a Omicron, talvez, como muitos dizem, ela pode ser o indício de que o coronavírus vai ser uma endemia, como algumas outras doenças. Ali é o gráfico de Brasil. E aí, só o que eu quero mostrar é o seguinte: a despeito de tudo isso daqui, no mundo e no Brasil, a gente ver os picos dos picos de casos, olha como a gente está aprendendo a conviver. Gostemos ou não. Isso daqui é o mapeamento do Google Trends de mobilidade nossa. A tendência até deu um sustinho ali quando surgiu a Omicron, lá no final do gráfico, né? Mas, no geral, a tendência, a gente tem que olhar para tendências, é de subida. Então, continuamos nas ruas, continuamos indo ao comércio, continuamos retomando a nossa vida pessoal e social. Por isso, eu acredito nesse mundo com coronavírus. Gostemos ou não, tá? Acho que, seja porque as pessoas vão continuar indo às ruas com parcimônia, com cautela, com todo o seu calendário vacinal em dia, ou não também, mas enfim. E, de fato, a gente vai ter também a questão da economia digital. Então, esse é um primeiro dado que a gente tem monitorado de perto. Para mim, se todo mundo quiser ficar só com isso daqui, porque eu acho que isso vai impactar o Brasil muito, mas eu coloquei como um tema global, a questão da inflação no Brasil não é mais um problema só nosso. Estamos importando inflação. Se a gente veio de um ciclo em que a gente tinha o mundo exportando para a gente deflação, agora está ao contrário. A gente está importando bastante inflação. Por que isso? Por uma série de fatores. Um dos grandes fatores é a questão da própria China. A China vem produzindo uma política que a gente chama de encilhamento. Ela vem cada vez mais se fechando. Xi Jinping nos parece muito mais um Mao Tse-tung. O que é isso? É um cara que está olhando muito mais para o chinês, para a vida do chinês e para o bem-estar do chinês, gostemos ou não, muito mais do que preocupado com o investidor global. Ele não quer saber se o investidor global concorda que ele está fazendo uma transição energética, que ele está com a política zero Covid, então ninguém sai na rua, o pessoal é monitorado 24/7, que ele monitora as empresas de tecnologia e pede que elas compartilhem os dados com ela, que os filhos dos chineses precisam agendar o horário para jogar videogame num sistema público, não sei quem sabe disso. Não estão nem aí, porque o chinês médio cresceu assim. O chinês médio, ele não sabe o que é não ter uma vida minimamente mais controlada e cerceada. Então, isso está fazendo até com que a China se volte mais para dentro, foque mais a economia para o bem-estar dos chineses, em detrimento de ter uma economia mais voltada para fora, né? Mais voltada para... venham cá, montem suas empresas aqui, montem seus parques industriais, façam o que quiserem, aqui mão de obra barata. Não. Isso está mudando. O chinês médio tem um poder de compra maior, ele está, de certa forma, conseguindo comprar coisas que ele não comprava, ele está saindo do campo e está indo para a cidade, e lá a cidade de 4, 5, 6 milhões de habitantes é normal. Tá? Então, esse é um grande fator. Outro grande fator, e isso pega carona, é essa reorganização das cadeias de produção. Não é só a China. Tudo isso que aconteceu com a pandemia está fazendo todo mundo rever a sua logística. A gente privilegiou muito o just in time durante essas últimas décadas. A gente quis muito entregar rápido, o mais barato possível
na casa das pessoas aquele produto. Esquecemos da resiliência dessa cadeia. A gente esqueceu de olhar, e está tudo bem, né? Foi um período, o mundo vive de ciclos, mas esquecemos de olhar para a resiliência disso. E se o mundo fechar as portas de uma hora para outra? Ninguém pensou nisso há alguns anos atrás, porque o importante era produzir em qualquer lugar, ao menor custo, que chegasse mais rápido na porta do cliente. Isso vai mudar. Eu posso dizer categoricamente que vários países já estão, em detrimento de ter o seu parque industrial na China, trazendo para perto de casa ou para dentro de casa, mesmo a um custo maior, vai privilegiar cadeias de suprimentos mais resilientes e que ele tenha maior controle sobre essa circulação de produtos.